A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 11 de fevereiro, vamos para o nosso devocional. 1 Samuel 16, o versículo 7 fala assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse é um versículo, ali de Davizinho, quando Deus chamou ele. Ele era uma pessoa de uma estatura baixa e os irmãos dele eram grandes, eram lutadores, eram guerreiros, né? E ele era o mais pequeno da casa. E Deus o chamou, Deus o escolheu, Deus olhou para ele, para o coração dele, o que tinha no coração dele. Os seus irmãos eram guerreiros, eram prontos para a guerra, para guerrear, estavam sempre fora de casa, porque sempre estavam guerreando. Davizinho era aquele que cuidava ali das ovelhas. Mas o que me chama a atenção aqui é isso, que Deus não olha a aparência, mas olha para o nosso coração. O que está no nosso coração? E hoje em dia, nós, como seres humanos, na época que estamos vivendo hoje em dia, nesses tempos de internet, de tanta coisa que nós vemos, né? Então, a aparência, ela conta muito. A aparência, ela conta demais hoje em dia. E nós muitas vezes caímos, né, nesse laço de olhar somente a aparência e não ir no profundo, não ir, como que eu posso falar? Nós descartamos as pessoas quando nós olhamos assim a aparência dela. Infelizmente, isso acontece muito conosco. Assim, no primeiro momento, quando nós olhamos para uma pessoa, nós já achamos aquilo, o achismo, né? Eu acho que a fulana de tal assim, eu acho. Muitas vezes nós desprezamos pessoas por causa da aparência delas. Não é assim? Hoje em dia, na internet, as pessoas se comparam demais. As pessoas vivem comparando com outras. Ninguém vive mais a sua essência, que você é. A pessoa, ela quer se parecer com outras pessoas. Não tem mais uma personalidade, ela vai só copiando, só imitando o que está acontecendo, o que estão vestindo, só querem coisas que é da moda hoje em dia. E é muito difícil sair desse ciclo, né? É muito difícil nós fazermos esse julgamento. E aqui fala que Deus não olha a aparência como o homem olha a aparência, como o homem despreza as pessoas. Quantas e quantas vezes nós perdemos oportunidades de fazer amizade com pessoas verdadeiras, com pessoas que têm essência, com pessoas que realmente são pessoas de um bom caráter. Às vezes a sua aparência não é nada. Às vezes nós não parecemos com o que o mundo quer que nós se parecemos, nós não estamos como o mundo, mas o importante é que Deus olha o nosso coração, Ele sabe o que vai lá no nosso coração. A nossa aparência, não estou falando que devemos andar relaxados, não, mas essa aparência aqui, ela não conta muito. Quantas vezes eu já desprezei pessoas por causa da aparência. É porque nós erramos mesmo, nós somos falhos mesmo, mas nós precisamos olhar com o olhar de Deus, com o olhar de Cristo. E quantas vezes eu caí em si, quantas vezes eu quebrei a cara por pensar uma coisa de uma pessoa e ela era totalmente outra pessoa. Quando nós conhecemos a pessoa realmente, nós julgamos demais. Nós julgamos demais. O Senhor não quer que nós
olhamos a aparência. Tem que ter conteúdo. O rótulo não é nada. Eu estava lendo esse livrinho aqui que fala sobre isso. Teve uma situação assim, ó. Durante uma viagem, parei em uma barraca de produtos agrícolas à beira da estrada. Depois de verificar os alimentos mais comuns, tomates, melões, vi vegetais em conserva. E estava escrito geleias de sapo. Daí ele falou, geleias de sapo? O nome desencorajou de verificar o conteúdo marrom do recipiente de vidro. Mais tarde pesquisei na internet e descobri que sapo significa sapote, sapote, abacaxi, pitanga e óxido de coco. Amigos me disseram que a geleia de sapo é deliciosa. Um dia perdido, eu tinha perdido uma guloseima porque não fui além do superficial, o rótulo do frasco. E é isso que acontece conosco. Quantas e quantas vezes nós olhamos só o rótulo e não vemos o conteúdo da pessoa? Quantas vezes eu me enganei de olhar a aparência da pessoa e depois, quando eu conheci aquela pessoa, eu vi que realmente aquela pessoa tinha um grande conteúdo. Davi era uma pessoa pequena, era uma pessoa talvez desprezível, porque só cuidava ali das ovelhas. E quem foi Davi? Porque Deus sondava o que tinha no coração dele. Nós temos que ver o que tem no coração da pessoa. As nossas amizades não podem se basear somente na aparência, tem que ter conteúdo. Quantas pessoas bonitas, maravilhosas, rica, tudo de bom, mas o coração é podre. Nós precisamos estar perto de pessoas que tenham o seu interior bonito, o teu coração bonito, que tem essência. E nós muitas vezes quebramos a cara por olhar somente a aparência das pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos mudar isso em nós, que nós possamos estar em constante oração e pedir a Deus que nós sejamos como Ele, humilde como Ele, não comparando, fazendo comparação de pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque é muito difícil, principalmente nos tempos que nós estamos hoje, de comparações, de olhar e desprezar as pessoas humildes, as pessoas simples e não dar importância a essas pessoas. Só queremos estar próximos de pessoas que têm alguma coisa a nos oferecer. Muitas vezes desprezamos aquelas pessoas que necessitam de nós, que precisam de nós e que nós precisamos dela também para aprender com elas. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos fazer uma oração verdadeira e sincera. Senhor, nos muda, nos transforma, me faça ser humilde. Não deixe olhar somente a aparência, não deixe me aproximar das pessoas somente pela aparência, Senhor. Me ajude a se aproximar dessas pessoas que Tu coloca na minha vida, não por aparência, mas olhando para a alma dela, para o coração dela e sabendo que ela é igual a mim, eu sou igual a ela. Não despreza essas pessoas que você julga, que você olha somente a aparência dela, mas tenha amor, sabe? Comece a pedir a Deus isso na sua vida, para você parar de julgar as pessoas pela aparência. Ela tem um coração, ela tem um coração e ela precisa também de você. Nós precisamos dessas pessoas, essas pessoas também precisam de nós. Deus não despreza essas pessoas. Deus está sempre perto dessas pessoas que são desprezadas, que às vezes acham até que não tem valor. Essas pessoas, Deus olha o coração, Deus sonda o que está nela, Deus sabe o que está no coração dela, se tem bondade, se tem maldade, como essas pessoas. Às vezes muitas pessoas são julgadas por isso. Às vezes a gente acha que é e não é. E quando é, a gente acha que não é.
nós possamos ter o discernimento de Deus, ter a humildade de Jesus e amar todas as pessoas igualmente, não fazer separação de quem a gente acha que é, aquela que não é nada. E que Deus tenha misericórdia de nós, fale ao nosso coração hoje, para nós mudarmos e sermos como Ele, seguir o exemplo dEle, sermos humildes como Ele e olhar mais para a vida das pessoas, olhar a alma, olhar o coração e não somente a aparência. Deus abençoe. Em nome de Jesus.